Paternidade divina. Como enxergar Deus como Pai e experimentar intimidade profunda. É o assunto de hoje e eu vou já direto ao ponto, tá? Vamos lá. O maior prejuízo que a religião causou em sua vida é distorcer a natureza de Deus em seu coração. Aqueles que já são alunos do curso A Transição, eu falo muito bem sobre isso lá dentro do curso. Eu só peguei uns dois, três slides da aula que eu faço específica para restaurar a imagem de Deus no coração dos alunos e restaurar a imagem de filho no coração dos alunos. Isso aqui é, em minha opinião, o maior prejuízo. Na verdade, eu ouvi outra pessoa dizer isso, depois eu refleti muito bem sobre isso e eu concluo e eu assino embaixo no que ela disse, que o maior prejuízo que a religião causou em sua vida é distorcer a natureza de Deus em seu coração. A maioria dos cristãos, eles têm um comportamento com Deus, uma atitude com Deus de culpa, vergonha e medo. E aí, eu quero que você compartilhe comigo. As pessoas sentem culpa pelos pecados passados ou culpa por não fazer tanto por Deus como você acha que ele merece. São dois tipos de culpa que eu vejo governando a vida dos cristãos. Um, culpa pelos pecados passados ou presentes, se a pessoa ainda está presa ao pecado. Outra, culpa por não fazer mais para Deus. A outra coisa é a vergonha de entrar na presença de Deus e a vergonha de agir com ousadia perante as circunstâncias da vida. E o medo da punição, o medo da punição divina. Inclusive, eu estava numa sessão individual hoje, uma primeira sessão com uma aluna, e ela trouxe realmente esses três pontos. Eu falo esses três pontos no curso da transição, ela não era aluna do curso da transição, agora ela é. E ela falou especificamente essas três, que eu sempre uso nas minhas aulas: culpa, vergonha e medo. É o que eu vejo conduzindo. E muitas vezes esse medo, essa vergonha é bem sutil, tá? É um comportamento bem sutil. Às vezes você pode até pensar, meu, eu não sinto culpa, eu não sinto medo, mas é um comportamento sutil. Por exemplo, vou dar um exemplo bem claro. Você está na circunstância do dia a dia, uma circunstância financeira, de carreira, de abrir um negócio, tá para decidir se abre um negócio, se segue no CLT, enfim. E aí você fica com aquele medo de tomar uma decisão que não tem a ver, não seja de acordo com a vontade de Deus. E se não for de acordo com a vontade de Deus, as coisas não vão dar certo. E aí você fica com medo de tomar decisões por causa deste medo de não ser a vontade de Deus. Gente, toma cuidado com o microfone, por favor. Isso é um medo. É um medo gerado distorcendo o caráter de Deus. Por quê? Porque não faz sentido essa crença. Se não for vontade de Deus, não vai dar certo. Isso não faz sentido. Se não for vontade de Deus, ainda assim pode dar certo. Tem um monte de gente fazendo coisa que não é vontade de Deus aí, tá tudo certo, gente. A diferença é, você vai se sentir realizado com isso? É um outro fator. Você vai se sentir pleno com isso? É um outro fator. Mas que não vai dar certo porque não é vontade de Deus, é um pensamento totalmente limitador. Por quê? Faz com que você pense que tudo que não está dando certo quer dizer que não é de Deus. E isso é mentira. Tudo que Deus vai fazer, tudo que Deus te propôs fazer, vai exigir muita coragem de você, vai exigir muita ousadia de você, e muita coisa vai dar errado no processo. E você vai ter que continuar insistindo, crendo que Deus está com você. E não é porque não está dando certo que não é de Deus. Na verdade, existe uma resistência das trevas para que não dê certo também. Então, quando nós temos a imagem de Deus distorcida em nosso coração, nós começamos a trazer justificativas para os nossos fracassos, dizendo algumas coisas sobre Deus, que se apresenta às vezes com medo, medo de tomar uma decisão que não seja da vontade dele. Não estou dizendo que toda vez que você fala isso é medo, né? Estou falando que muitas vezes se apresentam dessa forma. Algumas frases que a gente ouve no dia a dia
que demonstram a nossa distorção do caráter de Deus. Por exemplo, eu já citei isso aqui numa aula, mas vou citar de novo. Pessoas que sentaram na minha mesa aqui para tomar café, alunos até. E eu lembro que numa conversa eles falaram assim: Deus disse que ia tocar nas minhas finanças e agora eu estou passando dificuldade financeira. Totalmente nada a ver com Deus. Deus vai tirar o seu dinheiro para você passar fome e você voltar para Ele. Não tem nada a ver com o caráter de Deus isso. Mas são coisas que foram nos ensinadas no decorrer da vida. E aí nós passamos a crer nisso. E quando nós passamos a crer nisso, isso, isso constrói uma imagem de Deus em nosso coração. E são várias. Por exemplo, quando é pequeno, ó, não faz isso que Papai do Céu castiga, não faz isso que Papai do Céu não gosta, não faz isso porque porque Deus, se Deus, outra frase, se Deus não te trouxer pelo amor, ele vai te trazer pela dor. Você vai parar numa cama de hospital, Deus vai te levar para uma cama de hospital para que você volte a ele. E são tantas frases que a gente ouve que aí as pessoas geram o famoso medo de Deus. E chega a ser totalmente irracional, porque eu estava pensando hoje, estava construindo aqui os slides, estava pensando como é irracional a gente ter medo de uma pessoa que entregou o filho dela por nós. É totalmente irracional isso. Ah, esqueci de pedir uma coisa, né? A famosa questão da câmera. Se hoje não tem ninguém com a câmera ligada. Então, assim, se alguém puder deixar com a câmera ligada e não parecer que eu tô falando para um monte de nome, por favor. Se não puder, tudo bem, eu entendo. Mas se no lugar onde você estiver puder ligar a câmera, por favor, eu peço essa ajuda, tá? Mas vamos seguir. Então, essas frases construíram imagens de Deus em nosso coração. E essas imagens estão muito bem gravadas lá nas vielas do nosso coração. E enquanto nós não mudarmos essa imagem, nós não vamos alcançar intimidade profunda com Deus. Porque se você tem medo de Deus, como que você vai ter intimidade profunda com Deus? Não faz sentido. Aí eu quero saber de você agora. Qual é a emoção, o sentimento que governa seu coração quando estamos falando sobre Deus? Seja ele Deus Pai, Deus Filho ou Deus Espírito Santo, tá? Me fala qual é o sentimento que governa. É a culpa, é a vergonha, é o medo ou já é sentimento positivo? É o amor? Quais são os sentimentos que governam seu coração quando estamos falando sobre Deus? Ou na hora que você vai falar com Deus? Ou na hora que você vai orar? Você tem medo de Deus ainda? Ou você tem vergonha de entrar na presença de Deus por sentir-se indigno? Ou você sente culpa pelos pecados que você cometeu? Logo, essa culpa traz uma carga pesada na hora de você orar ou fazer qualquer coisa que seja considerada espiritual. Quais são os sentimentos que perduram o seu coração na hora de você se relacionar com Deus? Fala para mim, por favor. Fala, medo, vergonha. Já senti medo e culpa, a Jana. Já senti medo e culpa, certo? Já senti quer dizer que não sente mais. É isso, Jana? Vergonha. Sim, Jana, não sente mais. Ó, para mim, o que eu sinto mais é vergonha, certo, Francine? Medo, mas é um exercício, sim. Ótimo. Amor, mas um pouco de culpa também. Ok. Eu acho que ainda tem uma porcentagem de vergonha do pecado, mas estou trabalhando nisso. Maravilha, Fernando. Para mim, Deus é um carrasco opressor. Uau! Muito obrigado, muito obrigado. Você até me lembrou algo. Sentia vergonha. Às vezes ainda vem o medo. Certo? Uma vez eu fui num treinamento de de um amigo meu, colega, né? E lá no treinamento, eu fui como aluno, né? Lá no treinamento, ele falou assim: quem é Deus para você? Eu vou falar o que eu falei do que quem é Deus para mim. E eu quero que você fale isso aí, mas sem filtro, por favor, sem máscaras, tá? Quando ele falou esse treinamento, era um treinamento confrontador. Era um treinamento de fato que te confrontava ao último. E naquele momento eu cheguei assim, ó, Deus para mim é um menino
que tem todo o poder em suas mãos, mas não sabe o que fazer com ele. Essa é a imagem que eu tinha de Deus gravada no meu coração. Aí eu te pergunto, quem é Deus pra você? Não precisa ser coisa ruim não, tá? Mas se for coisa ruim, fale. Não vem trazer Deus é tudo. Deus é lindo. Não, vai lá no fundo e traga pra fora quem é Deus pra você. Manda aí no chat quem é Deus pra você. Vou separar o compartilhamento aqui por enquanto. Às vezes também pense nele como carrasco. Ótimo. Eu ia falar ótimo iPhone. Ótimo, Francine. Para mim é um pai que me ama, mas às vezes me corrige. Maravilha. Vamos lá, e o resto do pessoal? Quem é Deus para você, gente? Quem é Deus para você? Deus é meu pai e amigo, me ama, certo? Ainda sinto medo às vezes. Tá, você sente medo, mas eu quero saber quem é Deus pra você. Traga uma clareza aí, quem é Deus pra você? Que nem ó, a Francine falou, às vezes eu ainda penso nele como um carrasco. Então Deus pra mim é um carrasco. Pronto, é um carrasco. Não quer dizer que isso é Deus, mas é a imagem que tá no seu coração. Não adianta você ficar mascarando essa imagem. Se é isso e pronto. Deus é um carrasco pra você? Ok. Para mim, Deus é um pai. Maravilha. Eu sinto medo de Deus. Então, quem é ele para você? Soberano, como se fosse inalcançável. Olha como é importante isso. Soberano, palavras bonitas declaradas a Deus, mas que tornam ele uma pessoa totalmente inacessível. Um pai. Samsung, quem é você, Samsung? Fala o seu nome. Um espelhamento de como meus pais eram comigo. Perfeito. Nós vamos falar disso também. Mas como os seus pais eram com você? Eram bons pais, Jana? Sebastiana, pai, amigo. Ok. Pai, amigo. Sim, mas muito exigentes, certo? Então você acredita que Deus exige de você, é isso? Jana, Angel, teve momento distante. Exato, entendi, Jana. Deus é meu pai, tenho algumas limitações de mim mesmo com Deus. Sou uma filha, mas menina que tem sede de Deus, mas estou ainda na fase de pedir, certo? Muito obrigado pela sua especificidade, Cláudio. E muito obrigado também por deixar a câmera ligada. Peraí, deixa eu ver se eu consigo. Boa, agora tá aparecendo, ó. Aprendi que Deus era carrasco. Hoje sei que Ele é meu pai, que me corrige meu alicerce. Certo. Beleza. Então, vocês estão um pouco sinceros. Um pouco sinceros. Penso como um homem que às vezes nem eu sei como é, e tanto que e o tanto que pode fazer por mim, mesmo sabendo que ele é pai. Maravilha, maravilha, maravilha. Tá. Ok. Outra coisa importante que a Jana trouxe esse ponto eu vou dar um exemplo meu da minha vida que vai tornar claro isso e vai talvez tornar mais claro essa imagem também que nós temos de Deus. O que é isso? Uma vez eu estava ouvindo uma meditação guiada, é uma meditação, ela era cristã, os princípios dela eram princípios cristãos, e era num processo que eu estava aprendendo a meditar, 2021. E 21. E eu estava com fone e a pessoa estava falando assim. Pegue nas mãos de Jesus e dance com Jesus. Faça isso com Jesus. Jesus olha pra você e diz: Eu te amo. Só que aquela coisa, eu não conseguia ouvir aquilo. Eu, tipo, falei, mano, que Jesus dócil demais, entende? Tipo, na minha cabeça, eu não conseguia ter uma relação com Jesus com base naquelas palavras. Eu não conseguia imaginar eu olhando para Jesus falando: Jesus é lindo, tu és é lindo, Senhor. Aquelas músicas, lindo, lindo, lindo és. Eu não conseguia, eu não gostava de nenhuma dessas músicas que tinham esses termozinhos românticos falando de Jesus. Para mim era só parafernália. E um dia
eu estava tentando encontrar o porquê. Eu percebi que essa dificuldade era minha, não tinha nada a ver com o fator real de Jesus. Eu falei, por que eu tenho essa dificuldade? Aí um dia eu estava sentado com meu pai, com meu irmão e outros amigos, e nós estávamos conversando sobre isso, sobre essa imagem de Deus que nós temos. E aí eu estava contando isso para eles, da dificuldade que eu tinha com esses áudiozinhos de Jesus lindo, me beija no meu rosto e tal. Na hora que a gente conversou sobre isso, veio na hora a chave assim, o insight. Uau! Eu entendi aonde estava a minha dificuldade. A minha dificuldade estava porque eu não tinha essa relação com o meu pai. A minha relação com meu pai é muito boa e sempre foi muito boa, mas não era uma relação de eu te amo, pai, sabe? De dar beijo, falar que te amo toda hora. A minha relação com meu pai não era essa relação romântica. Era uma relação de homem para homem. O meu pai, ele falava que me ama com a presença dele. Meu pai sempre foi muito presente. Mas ele não ficava toda hora falando pro meu ô filho, eu te amo, ô filho, eu te amo. Não, não ouvia isso toda hora. Não tinha esse negócio, vem aqui, meu filhinho, me abraça, me beija, me pega no colo. Eu não me lembro disso. Meu pai me levava pra empinar pipa, levava pra jogar bola, jogava bola comigo, jogava videogame. Mas um fator mais chucro, de homem. E aí eu entendi a minha dificuldade com Jesus. Então a minha dificuldade com Jesus é por causa da representação do meu pai para mim. E nós fazemos isso muito com Deus. Algumas pessoas já estão conscientes disso e de fato já se desconfiguraram essa imagem, né? Desconfigurar essa imagem de Deus com o pai terreno, mas algumas pessoas não, ainda tem. A mesma dificuldade que ela tinha com o pai terreno dela, ela transfere isso para Deus. É automático se você não tiver consciência disso. Se você não tiver consciência disso, vai ser automático você transferir a sua relação com seu pai para Deus. Então, se seu pai foi indiferente, você vai ter uma relação com Deus como alguém indiferente. É como se ele estivesse lá nos céus, pouco se preocupando com sua vida. Se você teve uma relação com seu pai de um pai autoritário, rígido demais, é essa relação que você vai imaginar de Deus. E vamos traduzir isso em comportamento para ficar mais fácil? Se você teve um pai que é muito rígido, você, ao tempo todo, tá com medo de você. Se você fica assim, meu, se eu fizer alguma coisa errada, Deus vai vir com a vara dele e vai me corrigir. É assim que você se comporta com Deus. Mas na verdade, você só está espelhando a sua relação com o seu pai. Percebe que a imagem que nós temos de Deus, ela é definida no nosso comportamento. Isso é muito importante a gente entender. Por quê? Porque a gente precisa desconstruir essa imagem errada de Deus. Cabecinhas explodindo? Cabecinhas explodindo. Vamos lá. Hoje eu vou, hoje eu vou fazer algo, vou fazer diferente. Eu vou ficar mais eu na tela e vou passando os slides aqui do lado, tá? Aí vamos ver qual que se muda a dinâmica, se fica legal, se não fica. Essa frase aqui, ó, eu acho que não são todos assim. Por exemplo, eu tenho um pai muito rígido, mas nunca consegui ver Deus da mesma forma. Sim, nem toda a verdade é para todos. Não existe a generalização, tá? Então, se a gente for parar para pensar, 80% dos que estão aqui vão concordar, os outros 20% não. Por quê? Somos individuais, somos particulares, tá bom? Então, nada do que eu falar é para todos. E aí, o que você faz? Você faz o que diz em 1 Tessalonicenses 5:21. Ouça de tudo e retém o que é bom. Entende? E retém o que é bom, às vezes o texto você fala assim, não, mas Abner, o que você falou não é ruim, só não é para mim. Então não precisa reter, entende? É isso que você vai fazer. Não precisa reter. Meu pai viajava muito, era amoroso, mas ficava muito fora. Por isso eu já senti que Deus me ama, mas que nem sempre me ouve. Olha como é importante quando você tem consciência sobre o fator. Agora vamos lá. E muito obrigado por pontuar isso, viu, Cláudio? Vamos lá. Essa frase aqui. Se o diabo não pode te convencer de que Deus não existe, ele tentará te convencer de que Deus é ruim. Você precisa ter clareza disso também. No sábado agora, eu tenho um grupo de mentoria de todas as alunas que fazem mentoria individual comigo e que já fizeram um investimento na minha escola. E o assunto que eu vou falar no sábado é como se posicionar contra as trevas. E por quê? Porque eu tenho percebido as trevas atacando minhas alunas.
E não é porque são minhas alunas, tá? É simplesmente eu vi uma ação em massa. Então eu senti uma necessidade de falar sobre isso. E por que é importante você entender isso? Porque o diabo, ele está o tempo todo em ação, mas as ações dele muitas vezes são sutis. E uma das ações sutis dele é distorcer totalmente o caráter de Deus. Aos poucos. Ele fez isso com Eva. O primeiro pecado foi por causa disso. Ele olhou para Eva, falou o seguinte: será que Deus disse isso mesmo? Logo, ele distorceu o caráter de Deus como se Deus fosse um mentiroso. Ou como se Deus fosse inseguro, porque ele diz assim, ó, na verdade, Deus está com medo de você saber a mesma coisa que ele. Como se Deus fosse inseguro. Então o diabo, ele está o tempo todo tentando distorcer o caráter de Deus em meio às circunstâncias. E muitas vezes nós não percebemos isso e permitimos. Por exemplo, você está passando por uma dificuldade financeira bem grande. De repente você fala assim: ah, esse negócio de que Deus proveu seus filhos, isso é mentira, eu não acredito nisso não. Olha, a Bíblia fala isso, mas eu estou sem comida na mesa. Logo, você declara palavras que vão totalmente contra o caráter de Deus, só que é esse caráter que passa a ser construído dentro de você. À medida que a pressão vai vindo, você vai declarando isso. Deus, e eu, Deus, e eu, Deus. Ah, eu não acredito mais, não. Eu não quero mais saber de Deus. E você vai, à medida que você se comporta dentro dessas crises, você está construindo. Você está construindo, não. Você está fortalecendo a imagem errada sobre Deus em seu coração. Então grave muito bem isso. O diabo, ele é inteligente. Nós não podemos ignorar. Paulo fala isso. Não ignoremos as intenções do diabo. O diabo é inteligente. E ele não pode chegar para o mundo e falar assim, ó, Deus não existe. Se qualquer pessoa que fala para você que Deus não existe, você não vai acreditar, certo? Então, ao invés dele falar que Deus não existe, ele vai tentar construir um Deus ruim. E essa é a maior estratégia da religião. Porque a religião parece muito o evangelho, mas não é. E por isso é muito mais fácil se você ser enganado por algo que parece que é. Só você olhar para a nota de R$ 2 falsa. É a nota mais parecida com a de R$ 2 verdadeira. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, certo? Mas vamos continuar. Eu acho melhor eu compartilhar a tela, por quê? Porque eu percebo que muitos de vocês anotam com base na frase que está na tela. Cadê o meu compartilhamento aqui? Que sumiu, gente. Tá. Aqui, eu vou compartilhar porque aí a tela fica a imagem lá para você escrever quando você quer escrever, certo? Beleza. Vamos lá. Meu pai nunca disse eu te amo e era bem rígido e me dizia que Deus apertava a muleira quando errasse com ele. E vejo muito Deus assim ainda. Apertava a muleira é muito bom. Ai, ai. Muito obrigado, Ademir, por compartilhar. Vamos lá, ó. Hoje é dia de a gente ir começando a desconstruir isso, tá? Um dos objetivos, eu acredito plenamente nisso, tá? Isso é algo que eu já vi várias pessoas falando, mas foi algo que Deus revelou ao meu coração no particular. Um dos grandes objetivos de Jesus vir à Terra foi expressar o coração de Deus. Por quê? Porque assim como hoje, na época que Jesus veio à Terra, a imagem de Deus estava muito distorcida no coração dos no hebreus. coração. A imagem de Deus estava muito distorcida. Por quê? Ó, primeiro, fazia 400 anos que eles não ouviam Deus, até vir João Batista. Eles não ouviam, não havia nenhum profeta na terra nem nada. Então nós estamos falando aí de várias, vai, 6, 6, 7, 7, 8, mais ou menos 9 gerações sem ouvir Deus. Imagina como estava o coração dessas pessoas, totalmente distorcido. A imagem, olha que loucura, a imagem que eles tinham de Deus era os fariseus. Era o que os fariseus traziam. Cumpram a lei, senão a maldição de Deus vai vir. Cumpra, faça isso, senão guarde o sábado. Aquela rigidez extrema, sem amor nenhum pelo próximo, e na verdade totalmente egocêntrico, arrogante, e só que eles eram os espirituais da época. E aí que tá o grande problema. Por quê? Porque os líderes espirituais, sejam eles mentores espirituais, pastores, isso lógico que eu me incluo, eu também sou um líder espiritual, eles são representações de Deus. Lógico que são.
As pessoas, quando elas olham para o pastor, ela pensa, tipo, o homem de Deus, certo? Logo, ele representa Deus na terra para aquelas pessoas, principalmente quanto as pessoas imaturas. Então, quando um pastor cai em pecado, quando um líder espiritual comete um erro, uma falha grotesca e absurda, muitas pessoas se decepcionam com Deus, você já percebeu? Quando há um líder espiritual que é muita referência, comete um erro, as pessoas se decepcionam com Deus. Por quê? Porque ele era uma representação de Deus. Agora, naquela época, a representação de Deus era os fariseus. Olha que loucura. E quando Jesus vem à Terra, uma das coisas que ele vem expressar é o verdadeiro coração de Deus. E como a Bíblia nos cita isso? Olha, 3 textos que a Bíblia nos cita isso. Ele é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação, ou seja, a imagem do Deus. Como Deus é, Jesus é. É isso. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, ou seja, Jesus é a expressão exata de como Deus é. O terceiro, quem me vê, vê o Pai. O próprio Jesus diz isso, quando o discípulo fala para ele, mostra-nos o Pai, ele fala assim, oxe, quem me vê, vê o Pai. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque nós precisamos avaliar esse ponto. Olhar Deus da maneira que nós olhamos Jesus. Então vamos lá. Vamos falar de 3 áreas, que são as 3 principais áreas na vida do ser humano. Relacionamento, saúde e finanças. Certo? Beleza. Todo mundo tem uma visão mais clara de Jesus do que Deus Pai, porque Jesus veio à Terra. Tem um monte de filme de Jesus, tem um monte de coisa de Jesus. Tem textos bíblicos sobre Jesus, certo? Então vamos lá. Vou te perguntar algo. Jesus se preocupa com a sua saúde? Ou se importa? Vou usar a palavra se importa melhor. Jesus se importa com a sua saúde? Só coloca sim ou não, sim ou não, sim ou não, sim ou não, sim ou não. Vamos lá. Jesus se importa com a sua saúde? Beleza. Jesus se importa com a sua vida financeira? Maravilha. E o último. Jesus se importa com os seus relacionamentos, ou seja, seu relacionamento família, seu relacionamento conjugal. Jesus se importa com isso? Certo? Todo mundo, ou seja, geral, sim, 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 sim. Certo? Geral, sim, 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 sim. Ok. Se Jesus se importa, Deus também se importa. Certo? Ok? Jesus é a expressão exata de Deus. Beleza? Agora a grande questão é: você constantemente pergunta para Jesus como você deve cuidar da sua saúde? Você constantemente pergunta para Jesus como cuidar das suas finanças, ou como investir melhor, ou como fazer mais dinheiro de maneira lícita, ou como prosperar, ou como sair das dívidas? Você costuma perguntar isso para Jesus? Ou você costuma perguntar para Jesus como cuidar dos seus filhos, ou como servir seu marido, ou como servir sua esposa? Você costuma perguntar isso para Jesus? Certo. Por que eu fiz essa pergunta? Simples, você já pegou a chave. Porque o que define o que cremos não é o que dizemos, mas como nos comportamos. Então, quando eu penso que Jesus, sim, Deus se preocupa com a minha vida financeira, mas eu não pergunto para ele como cuidar disso. Então, na verdade, você não acredita nisso. Porque nós queremos falar com as pessoas que se importam conosco. Você já teve alguém que se importava muito com você? Não é fácil de achar isso, não, tá? Alguém que se importa de fato. Sabe aquela pessoa que você vai falar assim, cara, aconteceu algo na minha vida? Essa pessoa vai parar e vai te ouvir porque ela quer saber o que aconteceu na sua vida. É difícil encontrar uma pessoa assim, né? A maioria das pessoas fala assim, tá bom, beleza, tá, o que aconteceu? Fala logo aí.
Você não encontra alguém que olha no teu olho e fala assim, me conta, que eu estou doido para saber a novidade da sua vida. E aí você conta algo bom e essa pessoa sorri com você, fica alegre com você, e ela fica feliz por você. Sabe isso? O que que acontece quando você acontece alguma coisa na sua vida? Você quer conversar com essa pessoa, porque ela se importa com você. Viu como a gente quer contar para as pessoas as coisas que acontecem na nossa vida, para as pessoas que se importam conosco? Então, se nós não estamos levando essas coisas a Deus, logo pensamos que ele não se importa com isso. Por quê? Porque nós aprendemos de forma cultural, tá? Isso é inconsciente também. É cultural. Nós aprendemos que Deus se importa com a nossa vida espiritual. E só isso. É cultural. Quando fala de intimidade com Deus, por exemplo, todo mundo quer ter intimidade com Deus. Todo cristão, pelo menos, né? Todo cristão quer ter intimidade com Deus. Mas, se você for bem fundo, e bem fundo, e bem fundo, e bem fundo, você vai ver que não é a intimidade com Deus, de fato, que essa pessoa quer. Por que que você quer intimidade com Deus? Vamos lá, eu vou te fazer essa pergunta. Por que você quer intimidade com Deus? Vai fundo, gente. Vai lá no fundo, lá no fundo, vai lá no fundo. Por que você quer ter intimidade com Deus? Lá no fundo, vai. Quero conhecê-lo de verdade. Tem sido minha oração ultimamente. Quero conhecê-lo no íntimo. Por que você quer conhecer ele no íntimo? Porque ele foi o único que nunca me abandonou, certo? Como ele realmente é. Eu sinto a necessidade de relacionamento com Deus. Ok. Porque sou o projeto criado para dar certo. Legal. Quero conhecer o coração dele e saber o que é importante para ele. Maravilha. Não vai dar pra gente se aprofundar nesse ponto hoje. Porque esse ponto exige, seria uma aula só para isso. Porque sinto que ainda falta algo sobre caminhar com ele. Tá. Vamos lá. Muito obrigado para aqueles que compartilharam. Mas a conclusão do que eu quero falar é: a intimidade que você quer com Deus é porque ela te gera algum benefício. E é esse benefício que eu quero encontrar. Entendeu? Mas deixa para um outro momento. Eu comecei falando que o diabo tem o intuito de distorcer o caráter de Deus, certo? Em nosso coração, que é a imagem de Deus. Quando o diabo distorce a imagem de Deus, ele também distorce a nossa imagem. É consequente, porque nós somos a imagem de Deus. Se a imagem de Deus no nosso coração é de um Deus indiferente, logo eu vou me enxergar como alguém que não merece atenção. É derivado. Lembra que um princípio que Deus colocou? Fazemos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, ou nós vamos ser indiferente com as pessoas, da forma que sentimos que Deus é conosco, ou nós vamos achar que somos pessoas que não merecem atenção. A nossa imagem, ela é derivada da imagem de Deus que nós guardamos. A nossa autoimagem, a nossa identidade. Lembre-se disso. Você não caminha segundo a sua identidade. Você caminha segundo a identidade que você crê que tem. Isso é muito importante. Deus diz que você é filho, mas não quer dizer que você vai se comportar como filho. Você se comporta se você crê que você é filho. Você sempre vai se comportar e sempre vai viver e sempre vai ter resultados segundo a imagem que você acredita que tem. Grava isso e vamos lá. Agora nós vamos avaliar 3 textos bíblicos, tá? 3 textos bíblicos que demonstram o direito do filho e o que impede o filho de desfrutar desse direito. Vamos ver se dá tempo de ler os 3, tá? Se não der tempo, a gente lê pelo menos esse primeiro, que é o mais importante. O herdeiro menor de idade. Eu explico isso no curso da transição. Inclusive, o meu gestor de tráfego hoje, ele é aluno do transição, e assim que a gente se conheceu, ele falou que ficou totalmente
vamos usar uma palavra bonita, embasbacado com essa ideia que eu trouxe no curso da transição, que eu quero trazer uma clareza para você hoje, bater nesse ponto, porque esse texto ele é interpretado erroneamente. Todo mundo conhece, quase todo mundo conhece esse texto. Digo, porém, que, enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo. Nós estamos falando do quê? Da mentalidade de escravo e da mentalidade de filho. Foi daqui que eu tirei isso, tá? Deus me deu essa revelação e daqui que eu tiro essa ideia de mentalidade de escravo e de mentalidade de filho. Embora seja dono de tudo. Então, a primeira coisa que Paulo está falando aqui é que se o herdeiro, ou seja, o filho, ele não tiver maturidade, ele não vai acessar a herança. Mesmo que ele seja dono de tudo. Pouco importa que ele é dono de tudo, ele não vai ter acesso a isso. Porque ele é menor de idade, tá? E aí ele continua. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Aqui ele está usando uma ilustração de um pai que tem posses, é um pai da época que tinha posses, e aí ele separava líderes, que eram servos dele, para cuidar do seu filho até que ele chegasse à idade de maturidade. Quando ele chegasse à idade de maturidade, uma idade pré-determinada pelo pai, ele teria acesso à herança. Antes disso, ele não teria acesso à herança. Tá? Beleza. Assim também nós, só que agora ele traz a ilustração para nós, falando de nós, ó. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares deste mundo. Princípio elementar desse mundo é a lei, tá? Princípio elementar desse mundo é a lei. E vai ficar mais claro aqui para frente. Mas quando chegou a plenitude do tempo, o que é a plenitude do tempo? A plenitude do tempo, aqui a ilustração faz o seguinte: o tempo determinado pelo pai para que o filho acessasse a herança, na ilustração. E agora ele vai para Cristo. Foi o tempo que Deus enviou Jesus na terra. Foi quando chegou a plenitude do tempo. Ah, Brenner, por que a plenitude do tempo foi naquele momento? Não sei, não faço ideia. Vou perguntar para Deus quando eu estiver lá. Quando chegar a plenitude do tempo, ele enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei. Olha aqui, ó, Jesus nasceu debaixo da lei. Isso é muito importante. Só que ele nasceu debaixo da lei para poder redimir você da lei, da vida de escravo. Para que recebêssemos a adoção de filhos. Presta atenção nisso. O que é viver a lei? Eu vou até tirar o compartilhamento, senão você vai ficar aí olhando. Daqui a pouco eu volto. Olha o microfone. O que é viver debaixo da lei para você que não é judeu? É viver por esforço. Grava isso, anota aí. Viver debaixo da lei igual viver por esforço. O que é viver por esforço? É tentar fazer coisas para ser aprovado por Deus. Se você é uma pessoa que sempre está tentando fazer coisas para sentir-se filho, para sentir-se amado por Deus, ou se você é uma pessoa que, por não ter ido na igreja um dia, por não ter orado um dia, sente que Deus está longe, você vive uma vida de esforço. Você vive uma vida debaixo da lei. O que Paulo fala aqui é muito importante. Justiça própria. Perfeito, Wendy. O que Paulo fala aqui é muito importante. Se você não for redimido dessa vida, você nunca vai receber a adoção de filho. Isso é muito importante. Por quê? Você é filho de Deus? É. Tudo bem, você é. Mas se você ainda vive por justiça própria, fazendo coisas para buscar aprovação, você pode ser filho, mas você se comporta como escravo. E aí você não se reconhece como filho. E se você não se reconhece como filho, nunca você vai viver os acessos que o filho tem. Por exemplo, os dois acessos: acesso ao coração do pai e acesso à herança do pai. Você não vai viver. Como que você precisa, o que você precisa para viver intimidade com Deus de forma profunda? Reconhecer-se como filho. E como você faz isso? Quando você abandona a vida de aprovação, de justiça própria. Eu preciso fazer, eu preciso ser, eu preciso estar sempre alinhadinho, eu preciso sempre estar me comportando bem perante as pessoas. Eu preciso disso, eu preciso daquilo. Você vai
construindo uma relação com Deus cheia de carga e de peso. Deixa eu ver se tem outra coisa que eu falo aqui. Aí ele fala o seguinte, ó. Cristo nasceu debaixo da lei, grave isso, para redimir você da lei, para que você pudesse ser adotado como filho. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações. O Espírito Santo só vem ao nosso coração no momento que nós cremos em Jesus, o Espírito Santo vem ao nosso coração e isso faz de nós filhos. E esse Espírito que está dentro do meu coração e do seu, ele está clamando Abba, Pai. Olha que loucura. Você tem o Espírito Santo dentro do seu coração clamando Deus. Por isso que não deveria ser difícil ter intimidade. Pensa comigo. O Espírito Santo está dentro de você clamando por Deus. Não há mais nenhum limite. Porque Jesus morreu e liberou acesso para você. Então, não deveria ser difícil ter intimidade com Deus? Não deveria ser difícil acessar a presença de Deus se o acesso está totalmente liberado. Assim, você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também te tornou herdeiro. Ou seja, o filho tem acesso à intimidade e o filho tem acesso à herança. E o que é a herança? Lógico que a herança completa a gente só vai receber no tempo vindouro. Mas tudo, tem uma frase que uma aluna falou para mim, que foi a frase que marcou ela no curso de transição, tudo que na velha aliança era uma promessa, na nova é uma herança. Por exemplo, se na velha aliança era uma promessa que Deus abençoaria seus filhos, abençoaria seus celeiros, abençoaria a terra que você produziu, tudo isso eles tinham que obedecer para ter, certo? Em Cristo, você tem tudo isso como herança. Tudo que é uma promessa, porque promessa é condicional, gente. Promessa é condicional. Se você faz, Deus faz. Isso é promessa. Condicional. Mas em Cristo não é mais condicional. Por quê? Porque em Cristo ele cumpriu toda a lei. Ele obedeceu a tudo. Logo você tem direito através dele. Tá. Então vamos comigo. Vamos ver se você pegou a chave. Nem vou passar para os outros textos. Deixa eu parar de compartilhar, que eu acho que eu já parei. Nem vou passar para os outros textos. Fala assim para mim. Dentro de tudo que eu falei agora, qual é o maior impeditivo de você ter intimidade profunda com Deus? Dentro do que eu falei agora, o que que você pegou? O que que você acha que é? Manda no chat. Se o Espírito Santo está dentro do seu coração, e o Espírito Santo clama Abba Pai, o acesso está liberado. Jesus abriu o acesso do trono de Deus. O Espírito está dentro de você clamando. E Deus de lá quer ter intimidade com você. Tá, qual que é o bloqueio? Fala para mim. Aonde você acha que está o bloqueio dentro do que eu falei até hoje, até agora, na verdade? Não creio que sou filho. A dificuldade de me reconhecer como filho provavelmente vem da vergonha que eu citei anteriormente, certo? Mente de escravo, show. Beleza. O que é uma. A Gabriele trouxe um ponto importante. A mente de escravo. Ali tá bem claro no texto, né? Vocês não são mais escravo, mas filho, ok? Então o escravo nunca vai conseguir ter intimidade. Ó, Gabriele trouxe a chave. O escravo não tem intimidade. Não consegue. Não adianta. O escravo não senta na mesa. O escravo não senta na mesa. Você quer saber se você tem uma mentalidade de escravo? Você é aquela pessoa que fala assim: o que Deus mandar, eu faço. Mas você não tem intimidade com Deus. Ou seja, você é uma pessoa que está sempre disposta a obedecer seu Senhor, mas não tem intimidade. Não senta na mesa. Foi o que Jesus disse antes de ele subir ao céu. Ele falou assim: ó, não vos chamo mais servos. Ou seja, você não são mais pessoas que vão simplesmente me obedecer. Eu vos chamo amigos. Você quer ser amigo ou você quer ser servo? Você quer ser a pessoa que sempre está pronta para obedecer Deus ou você quer ser a pessoa que obedece Deus, mas acessa o coração dele? Então você tem que abandonar a mentalidade de servo, de escravo, de soldadinho de Deus. Esquece essa história de soldadinho de Deus.
Eu sou um soldado de Deus sempre pronto para a batalha. Palhaçada. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que você é filho. Enquanto você tiver essa imagem sua de soldado, de servo de Deus. Ó, uma frase que eu ouvi esses dias, Marcelo. Fala assim, ó, o escolhido Pô, não tem escolha. Deus, não vou dar telefone, não adianta. Não adianta, hein, gente? Desliga o microfone, pessoal. Vamos lá. Uma frase que eu ouvi esses dias, e tenho ouvido, na verdade, eu ouvi numa célula, depois eu tive acesso a ela num vídeo do Instagram, falando assim: escolhido não tem escolha. Palhaçada, mentira, não faz sentido. Por que não faz sentido? Porque Deus sempre vai te dar a capacidade de escolha, sempre vai te dar o livre-arbítrio. Você sempre vai ter a escolha de seguir sua própria vida. Percebe que não faz sentido nenhum? Escolhido não tem escolha. É como se você fosse um servo de Deus, é como se você fosse Jonas. Se você fosse pro outro lado, você ia parar na boca do peixe. Mentira! Quantas vezes você foi pro outro lado? Você foi parar em boca de peixe de alguém? Não foi. Não é assim que Deus trata as pessoas. Deus te dá livre-arbítrio para você tomar as suas decisões. Mas a mentalidade de escravo é gerada por quê, então? É a mentalidade de escravo, tá certo. Mas a mentalidade de escravo é gerada de que forma? O que impede é, além de ter a mentalidade de escravo, a falta de identidade. Sim, a falta de identidade é a mentalidade de escravo. Porque ou você é filho ou você é escravo. Mas o apóstolo Paulo não se declara escravo de Cristo. O que significa quando ele fala isso? Ótima, ótima pergunta. Por quê? Eu vou responder essa pergunta de outra forma, tá? Que é uma pergunta que eu dei para uma aluna de mentoria uma vez, que vai entrar aqui. Ela viu um vídeo meu, antes de fazer a mentoria comigo, ela viu um vídeo meu falando que eu não sou servo, mas eu sou filho. Tem um vídeo meu aí, que eu nem sei qual que é, que fala assim: eu não sou servo, eu sou filho. Aí ela fala assim: mas Abner, a gente não é servo? Servo, a palavra servo é a mesma palavra para escravo, tá? Mas a gente não é servo? A gente não pode ser servo de Deus? A chave tá aqui, gente, ó. Você tem que ter o coração de servo, não a identidade de servo. É totalmente diferente. Um coração de servo é um coração disposto a obedecer o pai. O pai. O pai, não o senhor do escravo. Então, eu não estou dizendo que você não deve obedecer a Deus. Na verdade, quanto mais intimidade você tem com Deus, mais vai ser simples obedecê-lo. Entende? Você tem um coração de servo, mas não a identidade de servo. A sua identidade é de filho. Aqui está muito claro: Deus vos redimiu da lei para ser adotado como filho. E você não é mais órfão, mas é filho. Se você parar para pensar, essa é a sua identidade. Toda vez que alguém fala assim: quem é você? O que que você faz? Por exemplo, eu tenho três funções. Eu sou mentor, sou professor, sou escritor. Mas quem sou eu? Eu sou filho de Deus. Eu não sou minhas funções. Eu não sou mentor. Mentor é o que eu faço. Eu não sou escritor. Escritor é o que eu faço. Quem eu sou? Eu sou filho. E por favor, manda aí, vai. Eu sou filha de Deus. Anota isso daí. Escreve isso aí, por favor. Você tem que gravar isso na tábua do seu coração. Eu já vou voltar aí, Gabriele. É gerado pela necessidade de agradar terceiros? Tá. Eu vou voltar aqui. Mas escreve, por favor. Escreve: eu sou filha de Deus, ou eu sou filho de Deus se você for homem. Eu sou filha de Deus, eu sou filha de Deus, eu sou filha de Deus, eu sou filha de Deus. Essa é a sua identidade. Essa é a sua identidade. Quem você é? Você é filho de Deus. Simples. E não é todo mundo do mundo que é filho de Deus. É muito claro isso. Então, quando você diz que escolhido tem escolha, porém ele tem livre-arbítrio, temos que servir a Cristo no que ele quer. Peraí. Quando você diz que escolhido tem escolha, porém ele tem livre-arbítrio. Não entendi. Ficou confuso aí pra mim. Escolhido tem escolha. Porém ele tem. O que eu quero dizer? A frase que diz assim, ó: escolhido não tem escolha. É como se assim: é porque eu tenho chamado para tal coisa, eu não tenho escolha de ir contra esse chamado. É o que está dizendo a frase. Mas a frase em si não é totalmente verdade. Você sempre tem escolha de não fazer o que Deus quer, ou o que Deus planejou para você. Você tem escolha sim. Servir a Deus
Escolher viver o chamado que Deus deu para você é uma escolha. Da mesma forma que não servir também é uma escolha. E Deus não vai te levar por deserto para você escolher ele. Entendeu? A Bíblia diz que Jesus é Senhor dos senhores. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Show. Essa é a sua identidade. Essa é a sua identidade. E a mentalidade de escravo vem da religião, gente. Religiosidade. Por quê? A religiosidade está baseada na sua capacidade humana de agradar a Deus. É isso que é religiosidade. Religiosidade é as nossas obras. É quando fazemos obras para tentar ser justo perante a Deus. É isso que é religiosidade, minimizando tudo. É o famoso legalismo. Tentar agradar a Deus através das minhas obras. Isso é religiosidade. E só que isso leva a uma vida de escravidão, uma vida de peso. Foi isso que Jesus, quando Jesus disse assim, ó, tome o meu jugo, porque meu jugo é suave, meu fardo é leve. Por quê? Porque aquele povo carregava um fardo pesado de cumprir toda a lei. Aquele povo da época estava carregando um fardo muito pesado. É um fardo pesado de estar sempre debaixo da maldição de Deus. Eu não consigo agradar a Deus, eu não consigo ter intimidade com Deus, eu não consigo acessar a Deus. Mas Jesus falou assim: tome meu jugo é suave e meu fardo é leve. Por quê? Porque a partir de Jesus não teria mais eu preciso fazer para ser aceito. Você é aceito, independente do que você faz. E você precisa aceitar isso, porque escandaliza. Quem veio de uma vida religiosa escandaliza, a graça escandaliza. Por isso que muitos ficam falando dessa hipergraça que pode fazer tudo. Ah, esse pessoal que fica falando que pode fazer tudo. Não, não pode fazer tudo. Na verdade, pode fazer tudo. É isso que Paulo fala. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ah, menino, você pode fazer tudo e ainda assim você é aceito por Deus? Sim. Foi isso que Paulo falou, gente. Só que Paulo fala que assim, o amor em nós não nos permite fazer tudo. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Portanto, você tem que aceitar-se como filho e como filha de Deus. Você deve tomar uma decisão hoje. E qual é essa decisão? Eu vou romper com todas as barreiras que me impedem de me enxergar como filho. Eu tenho uma aluna, inclusive, ela está aqui, né, a Nara, que ela é a advogada. E nós estávamos numa mentoria individual e ela tava falando sobre isso, de uma aula transição. Que eu falo que a única coisa que você precisa para acessar a herança dos seus pais é ser filho. E aí ela disse assim: não, não é ser filho, é reconhecer-se como filho perante a lei, tá? Aí, eu vou te dar um exemplo. Um filho de um pai bilionário. Qual é a primeira coisa que ele faz quando ele não quer ter relação com esse pai? Você já parou pra pensar? Em filmes, vai, pensa em filmes. Talvez você não conheça um bilionário. Pensa em filmes. Quando o pai foi um péssimo pai. Anarei. Foi um péssimo pai. E aí ele morre. Ele era um bilionário. Mas ele não quer a relação com esse pai. O que que ele faz? Primeira coisa que ele faz? Recusar a herança. Eu não quero nada com esse homem. Não quero nada que venha desse homem. Essas frases que os filhos falam. Então, no momento que eu e você recusa a herança de Deus sobre nós, nós também estamos recusando a paternidade de Deus sobre nós. Então, como? O que eu preciso fazer? O que você precisa fazer para enxergar-se como filho, enxergar Deus como pai? Você precisa remover as barreiras que foram colocadas dentro do seu coração que impede isso. E como você vai fazer isso? Pedindo para o Espírito Santo trazer a evidência, barreira por barreira, e pedindo para o Espírito Santo uma experiência com Deus. E essa experiência, Deus vai se apresentar para você como Pai. Uma experiência marcante com Deus. Uma experiência particular e individual com Deus. Então, vamos lá. Primeiro, remover as barreiras. Mas como que você vai remover as barreiras? O Espírito Santo vai trazer a evidência barreira por barreira e você vai decretar guerra contra elas, trazendo a palavra de Deus. Toda barreira é uma mentira.
Toda barreira é uma mentira. Por exemplo, Deus é rigoroso. Nossa, Babi, eu acabei de perceber nessa aula que meus pais eram rigorosos, logo eu vejo Deus como um rigoroso. É uma mentira, certo? Então você vai precisar fazer o quê? Decretar guerra contra isso. Você vai pegar a palavra de Deus, todos os textos bíblicos que dizem, que demonstram o amor de Deus, o amor cuidador de Deus, e você vai meditar nisso todos os dias, repetidamente. E enquanto você faz isso, você está falando com o Espírito Santo. Espírito Santo, eu estou meditando nesses textos, mas eu quero uma experiência do Deus Pai, do amor de Deus, que remove todo medo, que remove toda culpa, que remove toda vergonha. Uma experiência particular. E abre, depois da experiência tudo se resolve? Não. Tem um outro caminho. Então eu falei, remover as barreiras e viver uma experiência com Deus, certo? Terceiro caminho, terceiro passo, viver a partir da experiência. E esse caminho é o caminho que talvez o mais desafiador. Por quê? Algumas pessoas pensam o seguinte: quando eu viver uma experiência com o amor de Deus, tudo será resolvido. Grande parte será. Vai ser uma experiência maravilhosa. O que você precisa fazer agora é viver a partir dessa experiência. Por exemplo, eu gero muito essa experiência nas alunas da mentoria individual e também muitas pessoas vivem essa experiência no curso da transição. Por quê? Porque tem uma fase no curso que tem 3 aulas, 3 ou 4 aulas que tem esse foco: restaurar a imagem de Deus e restaurar a imagem de filho. Tem um monte de gente que manda mensagem no meu direct falando, mano, loucura que eu vivi com Deus. Uma aluna que ela inclusive está sempre aqui, a Eula, ela fala que a imagem que ela tinha de Deus foi totalmente construída desconstruída e construída na dinâmica que a gente faz no curso da transição. E eu sempre faço isso também com as alunas, com quase todas. Só que uma das coisas que eu sempre falo com elas, depois, inclusive eu estava numa sessão hoje, tem uma aluna que eu tenho sessão 6 da manhã, e eu estava falando isso com ela. Uma mulher madura já, 64 anos. Ela tá vivendo umas experiências com Jesus muito louca. Ela tá vinha de uma frieza espiritual grande. Depois da mentoria, eu ensinei ela a visitar o próprio coração dela. Ela tá vivendo experiências absurdas com Jesus. De eu ter usado, eu tô usando as experiências dela, as frases que Jesus fala pra ela, eu tô usando nos meus devocionais. Só que eu falo pra ela o seguinte: você tem que decidir viver a partir da experiência. Vou dar um exemplo. Uma vez, eu estava conversando com um amigo, Denis Apolinário, e ele soltou uma frase assim. Ele falou assim: Abner, nunca aceite viver por condição, porque o seu pai é rico. Só que aquilo não veio simplesmente como uma frase, veio como uma revelação. É Deus usando a vida dele para falar diretamente ao meu coração algo que eu estava buscando, certo? Beleza. Na hora que aquilo entrou no meu coração, eu comecei a trocar. Eu tava falando com ele no telefone. E aí ele falou: E aí, mano, o que que você pensa sobre isso? Eu falei: Cara, eu preciso meditar nessa verdade. Eu vou passar o dia inteiro no quarto. Era um momento que eu tava passando bem tenso. Eu vou passar o dia inteiro no quarto meditando nessa verdade. Aí ele falou algo muito louco pra mim, que veio com uma faca naquele dia. Ele falou assim: Abner, você pode passar 12 horas com Jesus. Isso é top, é bom. Mas o que você precisa fazer é decidir viver a partir disso. E decidir viver a partir disso, o que quer dizer? A partir daquele dia, toda vez que eu tinha a oportunidade de voltar para minha condição, eu tomava uma postura diferente. Tem até uma pregação que eu faço numa comunidade, está no YouTube. Eu aconselho vocês a assistirem. Qual é a imagem que você tem no seu coração? Qual a imagem de Deus que você tem no seu coração referente a dinheiro? E ele tá falando de dinheiro. Ele abre, seu pai é rico. Você não pode viver por condição. Então, às vezes, eu tinha R$ 30 na conta e tinha que comprar um remédio. Comprar 2 remédios. Mas o remédio, os dinheiro dos 2 remédios iam dar o dinheiro total da conta. E aí eu ficava com medo de ficar com dinheiro nenhum na conta. Aí eu chegava na farmácia e falava assim, moça, só vou levar um. Só que quando eu falava só vou levar um, eu lembrava da revelação. Não viva por condição, seu pai é rico. Aí eu voltava e falava, moça, dá os dois. É uma decisão de você viver pela revelação.
É uma decisão. Nesse momento que houve essa palavra, foi um momento também que Deus falou para eu mudar de casa. Cara, eu não conseguia me manter na casa que eu tinha. É totalmente lógico. Mas eu decidi viver pela revelação. Se o meu pai é rico, eu não posso voltar para minha condição. Só que eu tô falando disso de uma revelação minha, tá? Que Deus deu para mim. Então, todos os dias eu tinha que agir como rico sem ter um tostão no bolso. Porque você primeiro precisa decidir viver a partir da revelação e se comportar a partir da revelação. Por exemplo, uma das coisas que Deus falou para essa aluna minha foi: Tu és minha filha amada. Inclusive, ela diz assim, eu acho que ela vai assistir essa aula depois, ela diz assim para Jesus, mas eu não me sinto assim. Isso é muito forte, presta atenção nisso, isso é muito forte. Ela fala assim para Jesus, eu não me sinto assim, Jesus. E Jesus fala assim para ela, não é o que você sente, é o que você é. Isso é muito louco, é o que eu tô te dizendo. Ah, eu não me sinto amado. Então você vai precisar decidir viver a partir da revelação. Se Jesus falou para você que você é amada, você precisa começar a se comportar como alguém que é amada. Isso é fé. Fé é acreditar no que Jesus disse. Pouco importa se você sente ou não. Eu não quero saber se você sente amado agora. Você vai se comportar como alguém amado. Isso é fé. Se você teve uma revelação, você precisa grudar nessa revelação. E você não deve soltar essa revelação por nada. Se Deus falou, se Deus está falando com você sobre prosperidade, não importa se você não tem dinheiro na conta, não importa se você está com dívida, não importa se você está tendo que falar com credores todos os dias, você é rico, você é próspero e você é abundante. E você precisa declarar todo dia isso, porque Jesus se fez pobre para que você se tornasse rico. Então, toda vez que você fala que você é pobre, você está indo contra a revelação. Se Jesus está falando com você sobre amor, você tem que parar de se importar com o que os outros pensam sobre você, porque você é totalmente amado. Então você não precisa agradar as outras pessoas. E você precisa decidir viver a partir da revelação. E é aí que a maioria das pessoas morrem. Porque elas têm revelação de Deus, mas elas deixam de viver segundo a revelação. Logo, essa revelação é roubada. É a parábola da semente, gente. Parábola da semente. Você recebeu a revelação. Se você não entendeu, ela será roubada. Pronto. É a primeira semente. A segunda semente. Você recebeu a revelação. Mas essa revelação não foi. Você não permitiu que essa revelação criasse raiz. Você não meditou nessa revelação. Você não ficou orando essa revelação. Logo ela vai ser o quê? Roubada. Esse é o objetivo das trevas. Terceiro ponto. Você recebeu a revelação, só que você fica preocupado, cheio de correria da vida, a revelação tá lá, mas tá infrutífera, não dá fruto nenhum. O que eu preciso que você entenda, você quer viver a experiência com Deus? Comece a viver a partir da revelação que você é filho. Eu não quero saber se você sente que você é filho ou não. Pouco importa se você sente que você é filho ou não. O que importa é você crer. Você crê nisso, você pega assim essa palavra e fala assim: Eu sou filha. Você pega Gálata e você ora, ó, todo dia, todo dia, todo dia. Pega João 1,12. João 1,12. João 1,12. Vou até ler João 1,12. Não lembro de cor aqui, deu um branco na minha cabeça. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Eu não quero saber se você se sente ou não filho de Deus. É o que a Bíblia diz que você é. Então você vai declarar todos os dias, 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 até que você sinta. E se demora 5 anos? Declara 5 anos. Sabe por que demora? É porque um monte de mentira foi colocado lá. Que você é rejeitada, que você não merece nada, que você nunca vai ser ninguém, que você é pobre, que você não é amada. Tem um monte de mentira lá. Só que à medida que você declara a palavra, que você é ousado, você decide
crer, independente que não tá vendo nada acontecer, o mundo espiritual está se movendo à medida que você fala, que você declara, que você se comporta, e o mundo espiritual vai se movendo, vai se movendo, vai se movendo, e quando menos esperar, você tem uma experiência, e você tem outra, e você tem outras experiências, pequenas experiências, você deve gravar essas pequenas experiências, guardar essas pequenas experiências, e guardar pra você, é isso aqui que Deus é. Um grande fator que eu vejo é as pessoas engrandecendo as experiências dos outros e falando como menosprezando suas próprias experiências. Você vê um contando testemunho, outro contando testemunho, é quando você pensa assim, meus testemunhozinhos, eu vivi isso com Jesus. Cara, você tem que pôr isso num pilar, num pedestal. Eu vivi isso com Jesus, essa é a experiência. Jesus se apresentou dessa forma, então é assim que Jesus é. Fé, gente, você não precisa sentir. Fé é uma escolha. Grava isso, fé é uma escolha. Não é algo sentido, é uma escolha. Eu decido crer e pronto, acabou. Eu tava conversando com um menino que eu acompanho ele, e ele tava falando que ele recebeu uma profecia, e quando ele recebeu uma profecia, já veio assim na mente dele, mais uma profecia, mais uma profecia. Na hora que esse pensamento veio, ele disse o contrário na hora, ele falou assim: eu decido crer nessa palavra. Todas as células do seu corpo vão dizer o contrário, mas você tem que continuar dizendo que você crê. Tem dia que eu acordo que eu queria dormir até 3 da tarde. Tem dia que eu acordo e falo assim, mas por que eu acordei hoje? Eu olho no espelho, tô com sono, tenho um monte de coisa pra fazer. Eu não acordo feliz todo dia, não. A maioria dos dias eu acordo, só que o que eu faço? Eu aprendi algo, eu amadureci nesse sentido. O meu desânimo não se torna incredulidade. As pessoas permitem que os seus desânimos se tornem incredulidades. Porque quando você está desanimado, você começa a declarar o contrário. As coisas de Deus não vai acontecer, não. Putz, não vai acontecer. Aquilo que Deus disse, esse negócio de ser filho, isso é palhaçada. Esse negócio de ficar falando em voz alta, isso é coisa de coach. E começa a vir um monte de justificativa. Hoje, quando eu tô desanimado, eu só tô desanimado. Simples. Eu passei por esse processo, um monte de ano. A maioria dos anos da minha vida foram declarando, vivendo montanha-russa, montanha-russa, montanha-russa. Hoje eu não vivo mais montanha-russa. Por quê? Porque quando eu tô desanimado, quando eu tô puto, quando eu tô com raiva, não muda o que Deus falou. Porque eu aprendi que os meus sentimentos poucos importam. O que importa é que Deus falou. Sentimentos são volúveis. A palavra de Deus não. É uma só. Sólida. Então você quer viver a experiência com Jesus profunda de Deus como Pai? Você primeiro precisa hoje aceitar isso. Aceita isso. Eu sou filha. Eu sou filho. Mas você se sente como filho? A resposta é pouco importa. Eu sou filho. E à medida que o tempo passa, essa verdade ela vai se tornando marcada no seu coração e ela vai removendo fortalezas erradas que estão guardadas lá. E quando essas fortalezas erradas saem, você começa a viver experiências constantes e constantes e constantes e constantes. Agora, se você for esperar viver a experiência com Deus para aceitar ser filho, não é assim que funcionam as coisas no mundo espiritual. No mundo espiritual é agir como se já fosse. É isso. Agir como se já fosse. Comece a ser intencional nesse quesito. Peraí, se o seu problema é se sentir amado, comece a fazer pesquisas assim, ó. Seja intencional. Fala assim com o Espírito Santo. Espírito Santo, eu vou pesquisar umas paradas aqui no Google. Como age uma pessoa amada? Como uma pessoa amada se comporta? Logo você vê algumas coisas ali. Comece a se comportar como alguém que é amado. É ilógico, gente. É totalmente contrário, mas se você esperar sentir as coisas para você viver, você não precisa de fé. Você é cristão, você crê em Cristo, mas você não vai viver as recompensas da fé nesse mundo. Não vai. Você vai precisar ir ser ilógico.
Todas as células do seu corpo vão dizer o contrário, mas a sua boca vai declarar a revelação que você tem de Deus. Aí Deus vai te conectar a alguns ambientes e alguns lugares. Por exemplo, Deus me conectou a pessoas que, à medida que eu me conectei com essas pessoas, eu comecei a ter mais revelação de Deus. Por exemplo, você vir aqui nessa aula pode ser a resposta de uma oração sua. Eu não disse é a resposta, por quê? Porque eu não quero generalizar. Mas eu tenho certeza que 80% de vocês é resposta de oração. Deus nos conectou. A Jana mandou, sou testemunha disso. Quantos dias acordando muito mal, angústia e medo, e assim mesmo sentindo no meu corpo todo o contrário, eu senti e declarava que sou filha. E não importa o que meu corpo sente. A verdade do meu pai é essa e pronto. Às vezes não é instantâneo, mas como o Abner disse, o mundo espiritual se move e as coisas começam a se materializar. É isso. É muito louco, gente. É muito louco. Às vezes você vai viver meses e meses e meses declarando uma verdade sem ver ela acontecer. Mas é que você não pode olhar com esses olhos aqui. Elas estão acontecendo, no mundo visível, elas estão se materializando. Elas estão acontecendo, os anjos estão trabalhando. O Espírito Santo está trabalhando no seu caráter. Por favor, continua, continua, continua. Não permite que as trevas te roubem. As trevas têm só um jeito das trevas te roubar, anote isso. Só tem um jeito das trevas te roubar, mudando o que você crê. Por quê? Porque, na verdade, a única coisa que faz com que algo não se manifeste é a incredulidade. Então, a luta das trevas é te pressionar para você mudar o que crê. É isso. E o diabo é astuto nessa parada aí. Deixa eu ver se eu tenho alguma parada. Tinha mais coisa pra falar, mas não dá tempo, não. Tinha outros textos que traz essa revelação um pouco mais profunda. Só que só vou falar algumas frases que tem 3 slides aqui. Eu queria que você, aquilo que se for importante para você, você anote. A mentalidade de escravo te impede de sentir o amor de Deus e de ter intimidade com o Pai e de viver uma vida abundante na terra. Ao aceitar a identidade de filho, você se abre para sentir o amor de Deus, ter intimidade com o Pai e acessar a herança. Ou seja, enquanto você se enxerga como escravo, você impede de sentir o amor de Deus. Você já viu pessoas que elas. Provavelmente tem algumas pessoas aqui que já viveram isso. Elas se relacionam com alguém, essas pessoas são maravilhosas, só que quando a intimidade começa a se aprofundar, ela sai do relacionamento. A pessoa pula fora do relacionamento. Ela dá um jeito de sabotar aquele relacionamento. Eu já vi isso muito em mulheres, né? Mulheres que não se sentem amadas porque foram abusadas, porque foram maltratadas. Aí quando elas encontram um homem que é um homem de respeito, é difícil encontrar, mas você encontra, existe e existe. Quando elas estão se aprofundando nesse relacionamento, entra num noivado, pensa em casar, elas dão um jeito de sabotar e sair desse relacionamento. Esse comportamento é típico de alguém que não sente merecedora de receber amor. Ela mesma sabota. Ela mesma dá um fim na relação sem perceber. É assim que a gente faz com Deus. Quando eu me enxergo como escravo, eu bloqueio o amor de Deus. Uma das frases, minha esposa, ela é psicóloga, e ela tem uma frase muito forte, que é: aonde há culpa não há amor. Se você sente culpa, uma sensação de débito perante a Deus, você nunca vai sentir o amor de Deus. Porque você não permite que isso aconteça. Você se acha indigno e imerecedor, não merecedor disso. Certo? Uma das coisas que você vai ter que parar hoje de se comportar, toda vez que você perceber, a mentalidade escravo, ela faz o quê? Você precisa fazer coisa para se sentir bem com Deus, ou quando você não faz, você se sente mal. Você tem que abandonar esse hábito hoje. Esse aqui é uma tarefa para todo mundo, tá? Você tem que abandonar esse hábito hoje.
Ah, eu não consegui orar hoje. Ah, eu me sinto mal, pecadora, Deus está distante. Abandona essa palhaçada desse hábito. Amanhã volta para oração, como se nada tivesse acontecido. Deus não está distante, Deus mora no seu coração, continua morando no seu coração. Você pode falar com ele 24 horas por dia. Ah, eu não fui para a igreja hoje. Nossa, como pecadora que eu sou, não estou fazendo o suficiente para Deus. Pensamento de escravo, abandona esse hábito. Abandona esse hábito de ser focado no que você faz ou no que você deixa de fazer. Esquece isso. Você é quem você é, independente do que você faz. Você continua sendo filho, você continua sendo amado, você continua sendo filho, você continua sendo amado, independente das suas ações. Vamos lá. Perguntas. Vamos lá, perguntas. Eu adoro perguntas porque as perguntas revelam o coração. E eu preciso das suas perguntas para que eu possa responder de uma forma que vá direto ao seu coração e eu edifique sua vida. Então, faça uma pergunta, seja no chat ou se quiser abrir o microfone, aumenta, liga a mãozinha aí, aperta a mãozinha aí. Tem uma mãozinha aí, assim, um ícone. Se você apertar nela, eu sei que você quer falar, eu te dou permissão para abrir o microfone e fazer a pergunta. Se não, faça a pergunta pelo chat. Nós estamos em 23 pessoas, impossível que não tenha perguntas. Vamos ver quem é o primeiro corajoso e é o primeiro corajosa. Vamos ver o primeiro que já ativou a identidade de filho, porque o filho é ousado. E você não sai da live ainda. Eu aconselho você não sair. Nas perguntas estão as melhores chaves. Vamos, gente, vamos. Possível que não tenha pergunta. Deixa eu ver aqui, vou ter que escolher no dedo. Olha a mão gelando aí, já esquentando, que eu vou escolher alguém no dedo. Tem pergunta nenhuma? Perfeito. Além da religião, o que mais atualmente, na sua opinião, distorce a imagem de Deus? Traumas. Quando você tem traumas, principalmente se o seu trauma é com seu pai. Por exemplo, se seu pai abusou sexualmente de você. Logo, a sua imagem de Deus é totalmente distorcida. Porque nós, é, como nós já falamos, nós espelhamos. Você mesmo falou sobre isso, né, Jana? Nós espelhamos a nossa relação com nossos pais em Deus. Então, é um dos grandes fatores. Mas o trauma, eu acredito, sabe como que eu acredito que o diabo atua no trauma? É assim, você sofreu um trauma, logo as trevas sabem que aquilo machuca as suas emoções e te escraviza. O que as trevas vão fazer? As trevas vão procurar trazer mais e mais e mais e mais situações que fortaleçam esse trauma. Por isso que o diabo está o tempo todo tentando escravizar pessoas. O quanto mais cedo você for escravizado, melhor. Por exemplo, quando eu fui abusado sexualmente, eu fui abusado ainda na infância. Quanto mais cedo o diabo tentar escravizar uma pessoa, mais tempo ele vai conseguir aprisionar essa pessoa. Então, na hora que você vive uma situação de trauma, as trevas vão procurar fortalecer esse trauma em você. Então, trauma é uma das grandes coisas. Na hora que você, lógico, se torna livre desse trauma, você se torna livre desse